Bom, nesse vídeo quero falar aqui sobre uma lista de dispensa que vai ocorrer no Remo para o final da temporada, mas vale lembrar, essa lista pode ser ainda maior se o clube não conseguir resultados contra o São José e o Londrina, que são as duas próximas partidas que são cruciais para o Remo conseguir esse G8, que em alguns momentos da temporada parecia que estava bem impossível. Depois da derrota no final de semana para o Confiança, foi um banho de água fria na torcida, mas vale lembrar, ainda tem muitas chances de classificação, mas claro, tudo vai depender principalmente desse próximo resultado em casa contra o Londrina. E assim, como que fica os principais jogadores nesse ano que têm sido titular? Por exemplo, eu acho que o Marcelo Rangel é o maior exemplo de todos, até aqui, que tem feito boa temporada. Tem também algumas outras opções que vinham sendo titulares, que chegaram nesse ano, o Thales, por exemplo, zagueiro titular, o Liger. Não tem também, até ia trazer aqui um vídeo, de jogadores assim, inquestionáveis que não devem sair. Sinceramente, eu não ficaria surpreso se tivesse no Remo, por exemplo, uma saída dependendo, cara, 90% dos jogadores que estão hoje no time, até porque boa parte desses atletas ou tem contrato até o final agora da Série C, geralmente até um contrato até dezembro, e os outros até março, abril, depois da disputa do Campeonato Estadual. Então quero trazer aqui um pouco mais de detalhes e analisar, muito mais aqui com vocês essa situação. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carter Foot. Muito obrigado aí vocês, torcedores do Remo, também por termos passado dessa marca de 60 mil inscritos aqui no YouTube. Então, se você puder deixar seu like, se inscrever, ajuda bastante. Até também para você receber as notificações sempre quando sair um vídeo novo. Esses últimos dias eu postei alguns vídeos do Remo, alguns foram bons, outros nem tanto. O que eu peço é para você comentar aqui embaixo que o YouTube entrega para mais torcedores do Remo. Comente aqui, deixe seu like, que com certeza também nos ajuda bastante. Com mais visualizações, também vamos trazendo aqui mais conteúdos e mais atualizações no decorrer da semana, beleza? Então vamos aqui para a tela mostrar como que está a situação. Bom, vamos falar primeiramente sobre essa sequência dos próximos jogos e a tabela, tá? Aqui então a tabela da Série C, do Campeonato Brasileiro. Eu prefiro mais essa aqui, que dá pra ver a logo dos times e tudo mais. O Remo então na nona colocação, se tivesse empatado com a equipe do Confiança no final de semana, poderia ter beliscado uma vaga no G8, no lugar aqui do Figueirense. Se não fosse pelo Figueirense, e o Figueirense tivesse, por exemplo, com, vamos colocar ali, 26 pontos, eu acho que a situação do Remo já iria dar uma azedada. Mas lembrando, tem ainda mais 3 equipes buscando essa vaga aqui, que na minha opinião a única que está aberta vai ser esse 8º lugar. Pode ser que o Londrina, se perder nesse próximo jogo, também entre nesse bolo, mas eu, na minha opinião, vejo como bem encaminhado, Então, Tombense, Náutico, Remo buscando essa última vaga e já classificados, Botafogo, Atlético, Ferroviária, São José, Volta Redonda e o Ipiranga. Aí vamos ver, Londrina e o Figueirense podem ser um dos próximos a não conseguir essa vaga. Na zona do rebaixamento também já escapou, uma notícia importante. Vale lembrar também de que o Remo chegou a alguns momentos a brigar na parte de baixo, antes da chegada, por exemplo, do Mourinho, até com o Rodrigo Santana não vinha de bom momento, mas ainda assim foi uma campanha bem inconsistente. E igual falei, esses 2 próximos jogos vão ser extremamente decisivos. Se vence, por exemplo, a equipe do Londrina em casa, chegar então aos 25 pontos, poderia, dependendo da sequência da rodada, passar a equipe do Figueirense já nesse compromisso, ou se não, ir para a última rodada tentando beliscar uma própria vaga do Londrina, que aí vai estar com uma pontuação muito parecida, ou dependendo com a equipe do Figueirense, se eles empatarem ou vencerem, enfim, vai para esse último jogo contra o São José, precisando bastante. O que ficou até interessante, vamos colocar assim, porque pelo menos o São José não está brigando por nada, porque já foi rebaixado na lanterna, então beleza, pode ter uma mala branca de alguma coisa, tudo bem, isso aí sempre acontece no futebol brasileiro, não é incomum, não é errado, mas assim, é melhor do que você pegar, por exemplo, aqui o ABC, o Aparecidense da última rodada brigando por não cair, um Sampaio Corrêa, enfim, faria muita diferença. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Você está esperançoso para essa última rodada? Não está? Estou curioso para saber. E também com os outros clubes, por exemplo, o Figueirense vai ter aqui, empatou com a equipe do Londrina, que foi um resultado interessante. Vai ter o São José, então bem complicado. E depois o Volta Redonda na última rodada, jogo bem difícil. Já, por exemplo, os outros adversários aqui, vamos aqui pro Náutico, por exemplo, Ganhou do Botafogo, vai ter o Ferroviário e o Londrina também, rapaz? As últimas rodadas vão ser bem complicadas. E o Londrina tendo o próprio Remo e o Náutico, só depende dele. E ainda pegou o Figueirense, então foi uma escadinha. Figueirense, Remo e Náutico
pode deixar sua opinião aqui embaixo. Se você quiser palpitar nesse jogo, na Série C, aqui na Esportiva já preparou as cotações da última rodada. Tá aqui então, né, os compromissos, para você começar bem simples, o link vai estar aqui embaixo. Vitória do Remo contra o Londrina, R$10, voltando 21, 2,13 a cada real apostado. Excelente cotação, já fiz aqui minha aposta esse jogo no dia 17. Lembrando, tem esses jogos da Série C, Série A, Série B do Campeonato Brasileiro, Libertadores, por exemplo, nesse meio de semana com várias partidas dos clubes brasileiros. Aqui ó, Grêmio e Fluminense, que já passou, Botafogo e Palmeiras, tem também Flamengo e Bolívar, o Flamengo bem favorito aqui para esse duelo. Para você começar bem simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E agora vamos falar então sobre os jogadores no atual elenco e se poderia ou não ter essa lista de dispensa, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro, principalmente se o Remo não conseguir essa classificação. Mas na minha opinião, independente, né, se conseguir essa classificação ou acesso à Série A ou não passar, eu vejo que vai ter uma lista bem grande de saídas para a próxima temporada. Primeiro, né, porque muitos desses jogadores não tiveram uma grande atuação. Se você for ver, tem poucos aqui que foram titulares desde o início do campeonato. Igual eu falei, como que ficaria a situação, por exemplo, do Marcelo Rangel? Acho que é um dos poucos que merece, até que é inquestionável, essa sequência para o ano que vem, 36 anos, primeiro ano dele no clube, depois dessa passagem bem longa, né, de quase 7 anos pela equipe do Goiás, passou também no Londrina, em alguns outros clubes do interior do Paraná, deixou uma boa impressão, substituindo aí o Vinícius, mas vale lembrar, o ataque aqui, por exemplo, quem desses aqui você acha que vai ficar para o ano que vem? Sinceramente, e eu nem acho que é um exagero, eu diria que nenhum. Sinceramente, eu não ficaria surpreso se acontecesse algo nesse sentido. Primeiro, né, que os atletas não vivem uma boa fase. Vou abrir aqui todos os atacantes só para vocês terem uma noção do quanto é ruim, né, os números. Eu diria que de números, se você for analisar friamente, o Ítalo foi o melhor deles até aqui, né, com um desempenho ok, se você for analisar. O número de gols, né, no caso. Foi então 7 gols em 27 jogos. Porém, né, não jogou contra o Confiança, contra a Aparecidense, não vejo essa chance dele ficar. Aqui, por exemplo, o Ribamar também, né, 3 gols em 28 jogos, muito difícil também ter essa sua permanência. O Ronald, por ser da base, ok, né, fica pro ano que vem. O Kelvin também deixou bastante a desejar, 29 partidas no ano, nenhum gol. O Jaderson até que começou com bom desempenho, mas 34 jogos, 6 gols, dependendo fica, por ser mais jovem, por, no caso, vamos colocar assim, ser uma opção rara na ponta esquerda, mas vale lembrar que ele pertence ao Atlético Paranaense, então acho que é pouca a chance dele ser emprestado novamente. Vai depender também do Rodrigo Alves, que chegou vindo do Cascavel, ele tem contrato até o final do campeonato estadual, deixou uma impressão ok até aqui. O Pedro Vitor também fez esse gol contra a Aparecidense, mas no geral foi isso, a temporada dele. O Vinícius Cano também é opção da base, então não vou considerar muito aqui, 6 partidas e 1 gol. E o Guilherme aqui, o Guilherme Cachoeira, chegou do Joinville, 7 partidas, não acho que vai ficar para o ano que vem também. Então, se você for ver, é uma lista gigante. Eu diria que um dos poucos que podem ficar é muito mais na questão da defesa e principalmente porque alguém vai ter que jogar na defesa, né? No ataque também meio que está sendo assim, só que a questão é, no ataque ninguém tem feito gols, né? Na defesa você vai ter que colocar um zagueiro, um goleiro, um lateral e eles têm jogado. E eu vejo que o Thales pode ser essa alternativa, porque ele é bem jovem, 24 anos, né? Jogou 22 partidas nesse ano, mas muito mais ali em maio, em junho, onde vinha sendo titular até ter essa lesão, quem sabe não fica pro ano que vem. O Bruno Bispo também tem revezado nessa função, mas acho que pode ficar. O Liger vai depender bastante, porque caiu de produção. E aqui vários outros nomes que não vejo muita chance de ficar, né? Ou que chegaram recentemente. No caso aqui, por exemplo, do Helder, né? 6 partidas apenas nesse ano, tem sido reserva. O Sávio até agora na temporada 2 jogos, jogou os 2 como titular. Vai depender bastante também desse final do ano. O meio de campo também não tem deixado uma boa impressão. Bruno Silva acabou de chegar agora. Se você pega aqui alguns números de jogadores que, vamos colocar, chegaram para serem titulares, não tem deixado, né, uma boa impressão. Vou abrir aqui alguns só para vocês verem. Ó. Eu gosto aqui do João Afonso, mas nesse ano mesmo foi titular. 11 partidas e uma assistência, acho que poderia colocar um dos poucos nesse setor. Matheus Anjos não conseguiu jogar, 17 partidas e uma assistência, já era questionável essa contratação. Marco Antônio aí chegando da Chapecoense, emprestado pelo Bahia, até teve algumas boas atuações, mas até na Série C tem sido muito mais reserva. O Pavani aqui também tem jogado até com uma frequência, mas os números dele são baixos, 32 partidas, 2 gols, mas vou considerar ele e o João Afonso aqui no meio de campo. O Coroá muito mais reserva também, não teve, né, uma sequência muito boa nesse ano. E eu vejo que pode ter uma lista de dispensa gigante, né? Eu coloquei aqui um número de 15, 17 atletas, mas dependendo pode ser bem mais. Vamos considerar aqui então que o Rangel vai ficar,
o Liger e o Thales e o Bruno Bispo. É isso para defesa. Vamos colocar no meio de campo um Bruno Silva, dependendo pode ficar para o ano que vem. O João Afonso e o Pavani, vamos colocar essas 3 opções. E no ataque, dependendo mais 2, né? O Ronald, por exemplo, e tirando os 2 da base, né? E o Ítalo ou o Rodrigo Alves, vamos colocar assim. Seria, então, no total, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 24, 26, 28. Uma lista de mais de 30 atletas, por exemplo, para o ano que vem. Igual eu falei, é raro sair todos de uma vez, no total estão, né, 36 jogadores. Se deixarem então ficarem 5, 6, é isso, 30 jogadores para deixar o clube no ano que vem. A grande maioria tem contrato só até o final do ano. Se vocês quiserem, posso trazer aqui quem são esses jogadores, alguns pro ano que vem, mas uma temporada bem ruim, sinceramente, do Remo. Nossa senhora, montagem do elenco muito fraca, né? Nem acho que são jogadores horríveis, mas eu vejo que faltou também, sei lá, se contratar jogadores que vivem uma fase um pouco melhor do que foi nessa temporada, né? Então, dependendo do Ribamar para ser esse camisa 9, nossa senhora, foi bem ruim. Até teve algumas boas opções que contratou, mas não deu certo. Matheus Lucas aqui mesmo chegou e já saiu, né? Até estranho isso. Chegou, foi bem no Boa Vista, agora tá na Volta Redonda, 5 partidas e 1 gol, né? E uma assistência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer? É uma boa opção, não é? Essa saída gigante, quem que você manteria pro ano que vem? É igual eu falei, independente, né, dessa classificação ou não, acho que vai ter uma lista gigante, assim como dos clubes que sobem da Série C para a Série B, e o Remo tem precisado demais, né? Se conseguir nesses últimos 2 jogos, conseguir esse acesso aí meio que no sufoco, nossa senhora, seria muito importante para o clube que já está, né, um tempo aí longe da Série B, e não pode ficar mais um ano na Série C, com até o investimento que tem, o tamanho da torcida. Enfim, deixa sua opinião aqui embaixo. Outras sugestões de conteúdos estão aqui na tela para vocês, e nos vemos numa próxima. Valeu!